Eu assisto Live TV, PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê, rapaz. O programa Quarta Dimensão vem sendo divulgado pela TV Vila Velha. Sextas-feiras, não esqueça. 15h30. O Pai Criador sempre usou o plano B. E graças a Noé e a arca construída por ele, foi possível salvar a semente do homem, porque Deus queria destruir tudo. Deus se arrependera de ter feito o casal do sexto dia, está lá na Bíblia. E ele disse: apagarei da superfície terrena o ser criado e todas as demais criaturas vivas. Gênesis 6, versículos 6 e 7. Não fosse Noé, e tudo seria destruído por Deus. Percebam algo bastante pertinente, amigos. O próprio Criador não segue o primeiro impulso. Vejam que ele declarou guerra e voltou atrás. A arca fez o resto da história. Salvou algumas pessoas apenas, mas a semente foi preservada. O ser humano continuou habitando a terra. Como preciosa ajuda de bons amigos, temos certeza de ótimo som e imagem perfeita. O tema de hoje será: a Arca de Noé equivale plano B. Olhando o céu estrelado, vocês acham que alguém poderá negar a origem divina da criação? Tamanha grandeza poderia ser atribuída ao acaso. Poderia. Tal bagagem teria chegado de onde, porém? E o meio de transporte, qual foi? A origem teria permanecido inexplicável se o Criador não partilhasse o uso das instalações para seu grande projeto educacional. Em discreto observatório, alhures, Deus observa aprendizes ocupando a largueza de milhões de mundos espalhados pelo universo. A casa de meu pai tem muitas moradas, esclareceu Jesus. Cada morada é recanto acolhedor e, ao mesmo tempo, escola e sacrário de culto e de adoração. Com propósitos didáticos, os reencarnados, merecedores de espaço em planeta X, dividem acomodações com outros mais ou menos evoluídos. Alunos desiguais participam, imitando ou sendo imitados. Vejam que o planeta Terra foi morada de Francisco de Assis e do imperador Calígula. Até certo grau evolutivo, os viventes partilham experiências para trocarem compromissos. A distância moral entre os dois mostra a diferenciada evolução. Será preciso ressaltar que planetas de provas necessitam de aluno e professor para que se concretize o aprendizado. Neste ponto em que eu preparava esta palestra, o Crispim dos Anjos me visitou e imediatamente escancarou seus propósitos. Você não me engana, Getúlio. Esta mistura de Francisco de Assis e Calígula não combina, rapaz.
Ou somos bem, do lado do bem, ou pertencemos ao mal. Ou somos filhos de Deus ou de Satanás. O livre-arbítrio nos permite escolher o que nos convém. Desculpe, amigo Crispim, se não me expressei com a necessária clareza. A razão da distância ética entre os viventes mostra empenho divino de proporcionar estudo por espelho, através de espelho, meu caro. Eu quis dizer que espíritos evoluídos, como Francisco de Assis, exibem luminosidade, enquanto Calígula aprende. O mal é subproduto da ignorância. O espírito de Calígula se tornará melhor, absorvendo experiências e exemplos de Francisco de Assis. Por isso, em planetas de provas, como a Terra, se misturam os desiguais pela vontade de Deus. Lamento informá-lo, Getúlio, que este seu empenho em colocar reparos nas profecias não passa de presunção de sua parte. Eu não entendi, Crispim, o que você está querendo dizer. Vai entender, Getúlio, disse o meu crítico, mostrando a Bíblia aberta. O profeta Zacarias foi bastante claro quando definiu o resultado do método ensinado por você. Zacarias desmoraliza suas expectativas, Getúlio. Escute o que disse o profeta. Em toda a terra, 2/3 dela serão eliminados e perecerão. Somente a 1/3 parte restará dela. Zacarias 13, versículo 8. Perceba, Getúlio, que apesar dos seus esforços para maximizar a evolução na salvação das almas, o placar contraria suas expectativas. Em cada 3 almas julgadas, apenas uma escapará da morte eterna. As estatísticas estão desmentindo seus métodos, Getúlio. Eu fico surpreso com a sua insensatez, Crispim. Lançando pedras em meu telhado, você fica ainda mais fraco. Você esqueceu que a cobertura de sua casa é de vidro, rapaz. Não vejo o menor indício de que eu esteja enfraquecendo, Getúlio. De imediato lhe apresentarei seu ponto fraco, Crispim. Sua religião é ou não é defensora do grande conflito entre Deus e o maligno? É uma pergunta que eu quero que você responda. Você defende esta guerra entre Deus e o demônio? Crispim respondeu bocejando aborrecido num fio de voz. Certo, Getúlio. Eu defendo este grande conflito que vem ocorrendo há 6.000 anos. E só terminará quando Jesus voltar. Diante de sua confissão peremptória, Crispim, diante dela, eu analisarei apenas 2 versículos da Bíblia para identificar o quanto o seu telhado é de vidro. Uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Salmo 62, versículo 11. Palavras de Jeová. No último capítulo do Evangelho de Mateus, quando já se preparava para voltar ao 7º céu, Jesus disse aos apóstolos: todo o poder me foi entregue na terra
e nos céus. Mateus 28, versículo 18. Deus se manifestou nos Salmos que o poder pertence a Ele. O Filho unigênito, logo após se tornar Cristo, reforça a autoridade do Pai, revelando que também partilha do mesmo poder. O Cristo receberá também o poder, já recebeu o poder supremo. Todo o poder me foi entregue na terra e nos céus. Mateus 28, versículo 18. Analise comigo este imbróglio, caríssimo Crispim. Você investiu contra meus métodos, considerando mínima a eficácia de tais esforços. E aqui atingimos o cerne da questão. Perceba, Crispim, esta guerra que os seus teólogos divulgam entre Deus e o maligno. Esta guerra é ridícula. Numa das trincheiras, Deus e o seu Cristo, revestidos de todo o poder que existe no universo inteiro. Na outra trincheira, a figurinha inexistente desse Satanás ridículo, sem poder algum. Tenha pena de nós, Crispim. Ninguém merece tão grosseira tentativa de enganação explícita. Getúlio, você não perde por esperar. Nesta sua peregrinação pelas Escrituras, você ficará sabendo que o diabo será queimado nas fornalhas eternas. No momento, Crispim, eu só quero saber como se explica a vitória do time satanizado, citada pela voz profética de Zacarias. Deus perdendo de 2-1 para o demônio. Quero só saber isso. Na tua doutrina, na minha eu explico. Cada 3 espíritos julgados, 2 serão levados pelo maligno e apenas o terceiro é absolvido. Isso é um jogo, é como um jogo de futebol, seria 2 gols para o mal e 1 gol para o bem. Quando a Bíblia diz que o poder inteirinho pertence a Deus e ao Cristo, ninguém consegue entender este placar insólito. Ficamos ainda mais aborrecidos e estarrecidos também, quando teólogos sustentam que grande conflito, este conflito entre o céu e a terra, começou há 6.000 anos. Poder total pelos lados do Criador de todos os mundos. 0 poder nas mãos de imaginados malignos. E a vitória ainda lhes cabe. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Pedimos atenção para assunto que tomou dianteira dentre palestras colocadas no YouTube. Jesus ordenou trabalho no sábado. É a que mais rende acessos. E se tornou preciosa também para a nossa autoestima. Por amostragem tem sido assunto preferido dos telespectadores. Pelo impacto do tema, a exposição tem sido procurada também para leitura no site, pois o esgotamento do decálogo precisa ser divulgado de todas as formas. Atenção para a fórmula mais acertada de localização de nossas exposições no YouTube. Pesquisas devem começar pelas palavras TVM
YouTube Zube. E as nossas palestras surgirão na tela depois, é só clicar a escolhida. 229 exposições podem ser assistidas pelo YouTube. O conteúdo deste horário é gravado nos estúdios Fernando Martins e tem sido transmitido ao vivo às quartas-feiras pelo Facebook Live TV PG. Agradecemos e parabenizamos o Fernando e o Zube pela audiência que consideramos dentro da expectativa. Em seguida, a continuação do tema Arca de Noé equivale plano B. Eu já escutei alguns slogans que tostão vence milhão, que o fraco Davi assassinou o gigante Golias e algumas outras coisas do gênero. Nenhuma delas superam em termos de insensatez a esta do grande conflito com a duração de 6.000 anos. Deus e o Cristo poderosos, vencidos por 2-1, por meia dúzia de inexistentes demônios. Getúlio interroga o Crispim: como você pode dizer inexistentes, se referindo aos agentes do mal? A Bíblia inteirinha os aponta e Jesus foi tentado por alguém dentre eles. Crispim, eu lhe farei pergunta bastante singela, com o objetivo de responder seu questionamento. Você acha possível que Jesus fosse carregado daqui para lá, de lá para cá, como boneco de pano, por alguém dos infernos? Leia o texto sem ideias preconcebidas, Crispim, e vai entender que se trata de linguagem simbólica. Agora é a minha vez de indagar, Getúlio. Se o texto foi escrito como algo enigmático, você poderia traduzi-lo em termos claros? Com certeza, Crispim. Eu o informarei como interpreto aqueles 40 dias de jejum e orações, quando Jesus foi testado pela sua consciência. Isso é exigência de todos os grandes capitães da fé que vêm aparecendo em nossa terra, em nosso planeta. Você, Crispim, como leitor das Escrituras, está sabendo que os espíritos inferiores manifestavam crise de pânico pela simples aproximação de Jesus. Eles ficavam aterrorizados. A luz é repelente contra trevas, Crispim. Existem aí remédios que repelem mosquitos. A luz do Cristo é repelente para maldades. É repelente contra espíritos. Que espíritos existem, mas espíritos de seres humanos desencarnados e não feitos com objetivo de mal. Você acha justo que aquele obsessor ganhasse autonomia para transformar Jesus num espantalho sem vontade? Ele carrega Jesus para um lado e para outro. Veja que toda a encenação descrita foi entregue ao comando do tentador. Jesus não passou de coadjuvante, subserviente e cordato às ordens da entidade das trevas. Não, Crispim, não. Eu exijo que a letra mortífera desapareça para que a clareza do texto não fique prejudicada. Estou na escuta, Getúlio, diz o Crispim. Espero que você me convença com argumentos sólidos, pois não aceitarei papo furado.
Começa, Crispim, que Jesus se ligava tão fortemente ao Pai que passava a maior parte do seu tempo em comunhão com Ele. Nos altos montes da Palestina, Jesus achava cantinho propício e atravessava noites e noites em meditação e prece. Isso eu jamais considerei algo incomum, de vez que a oração preenche a solidão dos grandes iniciados, profetas e místicos. Registro apenas como reforço da tese de que naquele deserto Jesus não recebeu visita alguma. Ele estava completamente sozinho. Somente Deus e os anjos o rodearam para traçar estratégias nos primeiros passos da missão redentora. Sim, Getúlio, observa Crispim, mas você não acha estranha esta quietude apontada em contraste com a agitação descrita no texto? Veja que o Nazareno foi arrastado e compelido a mudar de lado. Todos os tesouros e reinos do planeta lhe foram prometidos, em troca de adoração. Esta letra mortífera de que você tanto fala, Getúlio, poderá fugir do real de forma tão contundente? Deus e o seu Cristo conhecem hora certa de difundir a verdade, Crispim. Qualquer modificação no calendário seria extremamente prejudicial. 40 dias e 40 noites de jejum eram tempos já experimentados. Por favor, Getúlio, complete a narrativa. O que realmente aconteceu naquela gruta do deserto? Nossa resposta parte do princípio de que não acreditamos em malignos fabricados por Deus. Isso seria um contrassenso. Tal aceitação de absurda seria confessar que consideramos Deus masoquista, semelhante ao atirador que atira bala nos próprios pés. Essa minha afirmação cresce em credibilidade quando lembramos teólogos divulgando grandes conflitos entre divino e adversário virtual. Agora a nossa interpretação. Todo missionário comprometido com o Pai das alturas precisa e deve ser submetido a rigoroso exame de consciência. Ninguém esqueça Sansão e o profeta Jonas. Ambos vacilaram pelo uso equivocado do livre-arbítrio. Mais do que os outros que chegaram anteriormente, Jesus, pela importância da missão recebida, suscitava dobrados cuidados e atenção de Deus. Cabia atenção especial em se tratando do Nazareno pela amplitude das consequências de sua investidura de dimensões planetárias. De forma espontânea, isenta de melindres, ele se submeteu à sabatina da sua consciência. O jejum prolongado o enfraquecera. Jesus sentia fome. Pegadinha sussurrada sugeriu que transformasse pedras em pão. Resposta imediata surpreendeu. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. A mente carnal do Nazareno, com a fraqueza que ele próprio reconheceria mais tarde, a carne é fraca, clamou pelo exercício do poder. Se és filho de Deus, salta deste rochedo abaixo e te recomenda aos anjos que te segurem.
Mateus 4, versículo 6. A resposta surgiu contundente. Está escrito, retrucou Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. Nesta altura, a mente insatisfeita pela perda de privilégios retornou, tentando recuperar o terreno perdido. Descortinou para o Nazareno a visão de todos os reinos do mundo com sua glória e disse: tudo isto te entregarei, se prostrado me adorares. Mateus 4, verso 8. Com toda a sua bagagem lastreando, experiência de milhões de anos, eu me recuso a aceitar que algo fora de Jesus o tenha constrangido. Nada poderia constranger Jesus. Sem o menor constrangimento, ele atendeu ao protocolo determinado pelo Pai, demonstrando obediência e humildade. E nessa humildade, meus caros, nós vamos fazer mais um pequenino intervalo em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Corujas agourentas pregam aos microfones da televisão que a Terra vai ficar escura e vazia durante 1000 anos. E Satanás será o único morador. Isso é coisa incrível. Bem que mereceríamos a catástrofe pela nossa maldade. Todos nós somos maus, somos ignorantes. É congênito isso. Mas o Pai, Criador, também neste caso, desistiu do castigo, vejam só. Plano B surgiu. Disse Jesus: eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele reconduzirá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, a fim de que não precise interditar a terra. Aqui um ligeiro esclarecimento. Eu falei Jesus, mas não é Jesus, é Malaquias, é o profeta Malaquias. Está lá no livro de Malaquias 3, versículos 33 e 34. Precisamos deixar tudo muito claro. Lá no passado foi Noé. Aqui é o espírito de Elias, reencarnado em João Batista, quem abrandará o coração de Deus. Aquela arca de Noé, símbolo da misericórdia divina, impedirá que a justiça corte a luz do planeta, como dizem essas corujas por aí. E depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos expondo o assunto de hoje. A Arca de Noé equivale plano B. O Espírito de Jesus alcançara o mais elevado grau de despreendimento. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, informaria ele mais tarde. Depois da lição esplêndida de desapego explícito, os anjos invadiram a caverna e serviram Jesus. Esse que é importante. Getúlio indagou Crispim desconfiado. Os evangelhos falam de entidade maligna circulando. Como você nega a sua presença, a presença desses malignos? Eu jamais neguei a existência de espíritos humanos inferiores, Crispim. Alguém pedófilo em vida é marginal.
Quando desencarna, se torna obsessor e continuará perverso lá no outro mundo. Veja que o próprio apóstolo Pedro foi chamado Satanás por Jesus. Todo aquele que pratica omissão ou perversidade tem origem no mal. Sugere maldades e ele se sataniza. Vale acrescentar outra dúvida. O assédio que Jesus sofreu no deserto tem sido chamado tentação, Getúlio. Você acha que alguém desta turminha maligna esteve lá? Sem a menor vacilação, Crispim, minha resposta é negativa. Pelo mesmo motivo que já expliquei. Repito para que não restem dúvidas. Os espíritos inferiores tremem de pavor ao menor contato com Jesus. Eles fogem apavorados. Espíritos inferiores são incomodados pela virtude dos melhores. Os evangelhos descrevem o mal-estar que a luminosidade lhes causa. Eles até mesmo suplicam pelo afastamento e tremem de pavor. Perceba, Crispim, que durante a transfiguração, os apóstolos, com exceção de Pedro, Tiago e João, permaneceram esperando por Jesus lá no pé do morro. Pai aflito apelou que expulsassem espírito que maltratava um filho seu. Apesar dos esforços, ao redor da criança vilipendiada pelo obsessor, os discípulos nada conseguiram. Bastou que Jesus aparecesse todavia, e o espírito maldoso desencarnado, vingativo, desistiu do projeto de destruição daquela criança. Eu pergunto para vocês, comparando poderes, como posso aceitar a entidade das trevas carregando Jesus daqui para lá, de lá para cá? Isto é decisivo, isto aí não há quem explique. Alguma coisa estaria profundamente errada se as trevas superassem o Filho unigênito do Pai, mesmo por apenas alguns minutos. Nem pensar que Jesus tenha sido sabatinado por alguém que nem existe. Este Satanás de vocês, Crispim, não passa de simulacro sem vida e sem imagem. Ele serve apenas para assustar crianças. O texto da tentação no deserto é simbólica. É simbólico. Não existe essa possibilidade de um maldoso demônio entrar naquela caverna ocupada por Jesus. Em todas as passagens bíblicas incompatíveis com raciocínio lógico, devemos procurar o significado metafórico. Os narradores orientais usam e abusam deste linguajar complicado. Saiba, Getúlio, que eu concordo apenas parcialmente com você. Existem manifestações que, embora emblemáticas, clareiam seus objetivos de imediato. Eu faço questão de trazê-las ao seu conhecimento, Getúlio. Pois não, Crispim. Veja o que diz Jeová pelo profeta Malaquias, outra vez Malaquias. Dia virá semelhante à fornalha acesa, e todos os ímpios e soberbos serão como palha, abrasados naquele dia. Diz o Senhor dos Exércitos, não restará deles nem raiz, nem ramagem. Malaquias 4, verso 1. Malaquias revela até mesmo a razão de que
Tais rebeldes serão queimados vivos, adianta o Crispim. Eles não observaram a lei de Moisés, meu servo, que eu lhes dei em Horebe, para levar a todo Israel os meus preceitos e as minhas ordenanças. Malaquias 4, versículo 4. Você deve ter percebido, Crispim, que o próprio Jeová coloca Israel como destinatário dos preceitos entregues a Moisés. E lá se vai o decálogo. Judaísmo é uma coisa, Crispim, cristianismo é outra. Divulgando as palavras de Jeová, recomendando a entrega das suas leis a todo Israel, você ajuda os espiritualistas na pregação dos evangelhos. Obrigado, Crispim, pela colaboração. Eu sempre disse que os cristãos nada devem ao decálogo. O próprio Jesus ordenou ao paralítico de Betesda que carregasse cama em dia de sábado. E isto é conclusivo, não há quem diga o contrário. Sua distração é tão grande que você nem percebe a riqueza das entrelinhas, Crispim. Você vai ser censurado pelos seus orientadores religiosos. Disso eu tenho certeza. No que concerne ao texto anunciado por você como despido de alegorias, Crispim, eu me obrigo a realizar alguns comentários. Conhecendo a doutrina dos pregadores da sua religião, eu percebi certa frase que eles usam tentando provar morte definitiva do pecador, como se isso fosse possível. O atrevimento deles vai longe, Crispim. Eles divulgam a morte do Espírito quando o próprio Jesus deixou claro que Espírito nunca morre. Eles se socorrem de todos os estratagemas para prevalecer. Não restará deles nem raiz, nem ramagem. São palavras ditas por Malaquias, sequestradas por eles para provar que a mortalidade definitiva ocorrerá com os ímpios. Essa pretendida armação de morte eterna só teria algum fundamento se o corpo de carne não sediasse a consciência. Se o espírito não sediasse a consciência. Como nós acreditamos que a vida eterna só se encontra no espírito, o restante da parceria deixa de ser importante. Não precisamos paralisar a obra quando 2 ou 3 ferramentas se perdem. O espírito permanecerá sempre vivo a despeito de agressões e mortes, num círculo extenso ao redor dele. Como raízes e ramagens simbolizam apenas o corpo físico e a personalidade do falecido, Crispim. A perda não significa o fim do mundo. Perda do corpo, que importa? Deus tem mais para nos presentear do que para nos tirar. O Criador preparou extenso calendário para que todos tenhamos tempo de aprender. Vejam que Jesus disse: se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste mundo, nem no outro. Mateus 12, versículo 32. Isto mostra que no outro mundo também nós teremos oportunidade de ser salvos. Só neste trecho do Evangelho nós constatamos 2 mundos. Só neste trecho. Se aqui aparecem 2 mundos, o precedente é válido. Adquirimos certeza
da existência em outros milhares de mundos. E neste ponto, caríssimos, vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite mais os seguintes programas: Alerta Total com André Cesarepa, Estilo e Moda com Silvana Haas, Olhares com Anderson Pedroso, Transformando Vidas com Pastor Edson, Carro em Casa com Odine Carneiro e o infantil Mundo da Alegria com Janaína de Oliveira. E nós atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão de todas as sextas-feiras, 15h30, na TV Vila Velha, canal 16. Não esqueçam, portanto, as tardes de sextas-feiras, a partir das 15h30. É o momento deste nosso encontro. Na próxima sexta-feira abordaremos outro tema ligado aos evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. A Arca de Noé equivale plano B. A radiosa constatação da existência do Pai Eterno é comprovada pela presença das suas criaturas no mundo. A criação do homem no planeta foi cercada de euforia. Criou, pois, o homem à sua semelhança, à semelhança de Deus os criou. Gênesis 2, versículo 27. Na essência deste alguém que brotou das mãos de Deus, não poderia faltar a marca divina. A origem é garantia de qualidade. Figuras como Francisco de Assis, Mahatma Gandhi e Chico Xavier servem como prova de que Deus existe. Se o Deus dos céus tem colocado na terra gente de tamanha envergadura moral, isto sinaliza que ele aposta no aperfeiçoamento. E de repente deparamos assombrados com o maior de todos, Jesus de Nazaré. Depois que o Nazareno passou pelo mundo, acreditamos que ninguém mais tem o direito de negar a existência do Pai Eterno. Obra perfeita exige Criador perfeito. Seria impossível acreditarmos noutra origem para o nosso Rabi. Somente Deus teria suficiente poder para criar tal espírito altaneiro. Se a raça humana ainda se encontra viva, e isto se explica pela nossa forte raiz. Deus é a rocha que nos sustenta. O Senhor é tão generoso que nos entregou, que Ele entregou ao próprio Calígula as ferramentas de santificação, porque aquele Calígula maldoso se transformará em santidade, em pessoa de estreita ligação com o Pai, em futuro distante, é claro. O padre jesuíta Karl Rahner argumenta que o desaparecimento de Deus de nossas mentes tiraria nossa condição de seres humanos. Poderíamos até continuar mantendo capacidade intelectual de construir máquinas e implementos complexos, mas continuaríamos vazios por dentro e por fora. No entanto, rematou o padre,
O corte do cordão umbilical nos desligaria definitivamente da nossa fonte de vitalidade moral. Mundo sem moral seria mundo sem horizontes. Aleijados sem o discernimento da consciência, se sem freios, seríamos tragados pelo abismo inexoravelmente. De repente nós surpreenderíamos sem a faca e o queijo. Caçando nos faltaria cachorro. Alguém poderia viver em nosso mundo sem água? Alguém poderia viver no planeta sem o fogo? Alguém poderia viver sem o ar que respira? Alguém sobreviveria desprovido da terra-mãe e da luz? Mais do que nunca, meus amigos, o nosso questionamento se volta para o incomensurável mundo invisível. Será que alguém poderá viver sem Deus? Eis a questão, eis o dilema. Eu já disse isto, mas vou repetir. Se não conseguirmos sustentar condição de filhos dele, voltaremos ao nível das feras. Cristianismo é crença descomplicada, simplesmente acreditamos. Ele fala. O cristão escuta com atenção, entende e obedece. O resto é resto. Será irrelevante correr atrás de quimeras. Na Índia, meus amigos, viveu um menino chamado Maori, que lutava sozinho para sobreviver. Maori distribuía água na periferia de Benares. Esta água sagrada, dizia, garantindo cura para corpo e alma. Órfão, aprendeu cedo a se virar, sem protetores e mestres. Maori compunha exército de criaturinhas de rua que circulavam pela cidade. Ele se relacionava com todos indistintamente como iguais. Todos apreciavam a espontaneidade daquele menino simpático. Água abençoada pelos deuses, gritava Maori, oferecendo seus vasilhames indiscriminadamente para todos. Numa das mansões suntuosas, menina linda e bem vestida, correu para o portão do jardim para comprar aquele remédio. Ela ficou imobilizada, porém, diante da censura do pai. Filha, gritou o velho, não quero seu envolvimento com mendigos de rua. Ária retrocedeu assustada diante da intervenção do pai. Não desistiu, porém. Saiu pelo portão dos fundos e comprou o frasco da água milagrosa daquele menino. O Marajá de Rantipur se encontrava em Benares em busca do tratamento médico para o filho de 6 anos. Era este o empenho de Ária, a cura do irmão. Por este motivo, ela enfrentou as consequências da raiva e do cuidado do seu pai. O irmãozinho recebia tratamento há muito tempo sem nenhum resultado. Secretamente, a criança prostrada pela febre bebeu muitos cálices daquela água milagrosa. Quando o Marajá descobriu a desobediência da filha, já era tarde demais. A criança doente já brincava feliz nos arredores do palácio. O Marajá, com grande curiosidade, perguntou à filha: Ária, o que a levou a me desafiar para buscar esta água com tamanha insistência? A menina sorriu para seu pai e respondeu: foi fácil, papai. O motivo
é que simplesmente eu acredito em Deus. Com essas palavras, nada mais, meus amigos, precisamos esclarecer. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado também para vocês, amigos, além desta câmera. Que as bênçãos divinas se derramem pródigas sobre todas as pessoas e as famílias. Bênçãos de alegria, de paz, de conforto espiritual, prosperidade, saúde, tudo de bom. Mas acima de tudo, amor no coração. Porque o amor é o sólido remédio que nos cura o corpo e a alma. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.